Glória a Deus. Vamos estar em pé nesse momento? Vamos estar em pé, vamos fazer uma oração e nós já vamos passar ao evangelista irmão Jorge, que vai estar trazendo a palavra de Deus. Levante a sua mão assim para o céu. Só quem quer receber a palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos uma vez mais na Tua presença, nós vamos ouvir a Tua palavra. E o nosso coração está disposto a ouvir tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Senhor, usa o Teu Filho agora para falar conosco pela Tua santa palavra. Senhor, eis aqui a Tua igreja de coração aberto, nós precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, aqui os Teus filhos que fazem a campanha, que fazem o propósito. Senhor, fala com eles, dirigindo qual é o caminho que Tu queres pelo qual nós andemos. Abençoa a Tua igreja. Usa o Teu vaso que vai falar conosco pela Tua palavra como instrumento nas Tuas mãos. E que o Teu nome seja exaltado em tudo e para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Evangelista irmão Jorge. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias por bondade. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a Deus a minha gratidão por essa rica oportunidade de mais uma vez poder estar pregando a sua poderosa palavra. Louvo a Deus pela vida de nossos pastores que estão ausentes, pastor João Seno, pastor Roberto, também louvo a Deus pela vida do pastor Alceu, que nos dá esta oportunidade também, pastor Felipe, Sequinel, pastor Pedro, pastor Davi, e essa dupla, esse casal, que acaba de adorar Deus, e louva a Deus pela vida de todos que de uma forma muito direta estão cooperando para este culto ser realizado. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Sandra, que está me acompanhando, minha filha Rebeca, e também louvo a Deus pela vida de todos os que estão assistindo pela televisão, pela internet. Capítulo de número 14, versículo de número 22, versículo de número 24 e por fim o versículo de número 25. Os que acharam digam amém. Versículo 22, depois nós vamos ler o 24 e o 25. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Pode tomar os seus assentos nessa noite de hoje. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler, o texto escolhido pela pessoa do Espírito Santo, trata de um assunto, acredito eu, bastante conhecido por aqueles que são leitores assíduos da Bíblia Sagrada. E o texto fala acerca de um grande acontecimento que ocorreu com os discípulos de Jesus. Mas para que nós possamos entender melhor esse texto, para que nós possamos entender melhor a aplicação e a revelação da palavra de Deus aos nossos corações nessa noite, é preciso que nós possamos fazer uma introdução para que possamos aplicar a palavra. E para a introdução desta mensagem, eu preciso falar que Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio numa missão a esta terra, salvar os que havia perdido, veio para aqueles que era seu, mas os seus não quiseram,
E Jesus deu início ao ministério, o ministério da pregação da sua palavra, do evangelho. E sabendo Jesus que o seu ministério seria curto, alguns estudiosos dizem que foram 3 anos, outros 3 anos e meio. Mas não importa, o importante é que Jesus, sabendo que o seu ministério seria um ministério curto nessa terra, Jesus achou por melhor convocar alguns homens para dar continuidade à pregação do seu evangelho. Jesus, sabendo a urgência da pregação do evangelho, da expansão, de expandir essa pregação, estas boas novas, Jesus, ele conta com 12 homens, e Jesus convoca esses 12 homens. Jesus convida 12 homens, e a Bíblia diz que esses homens tinham as suas ocupações. Alguns eram cobradores de impostos, outros eram pescadores. E a história fica bem clara que esses homens que tinham suas tarefas, tinham as suas ocupações, largaram, abriram mão de seus afazeres para seguir a Jesus. Ainda que o nosso irmão João Batista, quando estava batizando no Jordão, já estava prenunciando, já estava antecedendo e anunciando, quando ele disse: eu vos batizo com água, mas vai vir um após mim, que eu não sou digno de desatar suas sandálias, mas esse que vai vir após mim batizará com o Espírito, com fogo. Ele já estava falando de Jesus. Embora aqueles 12 homens já tinham em sua mente a esperança e no seu coração aguardando a vinda do Messias, quando Jesus os chamou, eles não tinham certeza absoluta de quem eles estavam seguindo. Mas o texto nos informa, a história nos deixa informado que após a decisão de seguir Jesus, eles observaram, por causa das realizações sobrenaturais de Jesus, que eles não estavam seguindo um homem comum, que eles não estavam seguindo um homem qualquer, pois aquele homem que eles estavam seguindo era um homem que tem o poder de transformar a água em vinho. É um homem que, aonde ele chega, tem paralítico, o paralítico se põe a andar. Os discípulos começam a ser impactados pelas atitudes realizadas por Jesus, porque agora eles têm a sua certeza que o homem que eles estão seguindo não é qualquer homem, mas aquele homem é um homem que tem um poder sobre as enfermidades, tem um poder sobre os demônios, tem um poder sobre a natureza. E agora tem um poder também sobre a morte, pois quando a morte se depara com Jesus, Jesus ressuscita os mortos. Então o coração daqueles homens se torna um coração alegre. Principalmente quando Jesus os envia a uma missão, quando Jesus manda de 2 em 2, eles retornam alegres, dizendo para Jesus que em seu nome, Jesus, expulsamos demônio, curamos enfermidade. E Jesus os adverte, dizendo: não estáis alegres porque os demônios estão sujeitos a vós, e também não os alegreis porque tem poder sobre as enfermidades, mas antes alegrai porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Agora eles veem que esse homem é um homem que doutrina além das coisas aqui de baixo, e tem um poder sobre todas elas, também tem um poder sobre a vida eterna. A alegria daqueles homens que largaram suas atividades, largaram suas famílias, largaram os seus afazeres, agora vão ao auge, porque eles têm a certeza de que estão seguindo a pessoa certa. Esses homens ficam acostumados, esses homens ficam admirados, esses homens ficam com as suas autoestimas elevadas, porque estão ao lado de Jesus, ao ponto de um dia Jesus está presente junto com eles, faz uma interrogação dizendo para eles, perguntando para eles: o que a multidão diz que eu sou? Então Pedro se levanta e a multidão diz assim: Senhor, não diz que tu és
Pedro, outro dono diz que o Senhor é João Batista, ou diz que é Elias, ou diz que é Moisés. Jesus se levanta e diz: e o que vocês dizem que eu sou? Então Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Então Jesus olha para ele e elogia a atitude, a resposta de Pedro. Eles agora não têm mais dúvida da pessoa que está ao seu lado. Eles agora não têm mais dúvida da pessoa que eles estão seguindo. Agora eles estão completamente seguros de que estão ao lado da pessoa certa, do lado da pessoa correta. Só que agora Jesus, ele olha para os discípulos, e a história diz no capítulo de número 14, que a história muda, porque Jesus viu que eles estavam precisando de passar por um teste. Jesus estava vendo que os discípulos estavam acomodados, porque estavam acostumados a ver os milagres de Jesus na cidade, ver Jesus entrando nos cortejos fúnebres e ressuscitando os mortos, ver Jesus expulsando os demônios. Eles estavam acomodados com aquilo. Jesus resolve dar um teste para eles, de testar a fé deles. Agora a Bíblia diz que Jesus está num sermão, e alguém interrompe Jesus dizendo que o seu primo havia sido decapitado, a saber, João Batista, o filho de Isabel, filho de Zacarias. A história diz que Jesus interrompe o sermão, e agora esse mesmo Jesus, com esses mesmos 12 homens, parte para o deserto. Quando Jesus chega no deserto, Jesus se depara com uma grande multidão. E quando Jesus se depara com essa grande multidão, Jesus teria todos os motivos do mundo pelo fato de ter recebido a notícia de ter perdido um ente querido. Jesus tinha alguns motivos de rejeitar a sua tarefa missionária, o seu dever, a responsabilidade que lhe foi confiada pelo Pai, porque Jesus estava passando por um momento de perca. Além do momento de perca, Jesus se depara com um deserto, e quando se depara com o deserto, Jesus se depara com uma grande multidão, e mesmo assim Jesus não baixou a cabeça. Jesus deu um exemplo para os apóstolos, e um exemplo para a igreja cotidiana, a igreja que nós vivemos no século, que independente das percas que nós adquirimos, independente do deserto que nós enfrentamos, independente da multidão que está em nossa frente, não devemos retroceder, não devemos baixar a cabeça, não devemos largar a mão do arado, mas cumprir a tarefa que o Senhor confiou na minha e na sua mão. Jesus começa a curar os enfermos daquela multidão, começa a expulsar os demônios, começa a fazer milagre, prodígio e maravilha durante o dia todo. Um grande momento, um grande dia com Deus naquele dia, um grande dia com Jesus, uma grande manifestação de prodígio e milagre naquele dia. Mas no final da tarde, agora alguém se aproxima de Jesus, dando a ele uma notícia. A notícia agora não é que alguém havia morrido de sua família, mas que a multidão estava o dia todo com eles, e a multidão estava saturada, a multidão estava cansada, e naquele momento não havia condições, não havia no deserto lugar para alimentar a multidão. Então o conselho dessa pessoa para Jesus foi para que Jesus despedisse a multidão, para que eles não viessem a desfalecer no meio do caminho, para que eles fossem pelas cidades mais próximas, pastor Alceu, para que compre comida, para que não desfaleça, para que não morra no meio do caminho. Mas Jesus olha para essa pessoa e dá agora um diagnóstico dizendo: não, manda que se assente nas relvas, manda que separe-se em grupo, porque de maneira nenhuma eu disperso. Ninguém vai para casa hoje de mãos vazias, porque eu não disperso ninguém de mãos vazias, aqueles que vêm a mim. Agora Jesus chama um dos discípulos, chamado Filipe, e pergunta para Filipe aonde vamos encontrar comida para toda essa multidão. Filipe é o primeiro momento. Filipe, na ótica humana, olhou, fez a contagem e disse: é impossível, nem se nós tivéssemos 200 dinheiro nós poderíamos alimentar toda essa multidão. Mas aí levanta um discípulo chamado aleluia, André se levanta e encontra um moço no meio da multidão, dizendo: aqui está um rapaz que tem 5 pães, 2 peixinhos. Mas o que é isso no meio de tanta gente, para tanta gente? Jesus toma os pão, toma os peixes, multiplica e faz um grande milagre, uma grande multiplicação, ao ponto da multidão toda se saciarem. Jesus chamar e dizer: junta o que sobrou, e o que sobrou foi 12 cestos cheios de pão. Agora Jesus, ele chama os discípulos e diz assim: olha, dá uma ordem. Quando eu olhei esse texto, o versículo de número 22, o nosso irmão Mateus escreveu, diz
dizendo que Jesus ordena os discípulos a entrar no barco. João diz que Jesus insistiu. Agora nosso irmão Marcos diz que Jesus convence os discípulos a entrar no barco. Quando eu olhei o texto que Jesus ordena, e quando eu comecei a ler e vi que João diz que Jesus insistiu, alguém só ordena, alguém só insiste, quando há da outra parte uma resistência. Jesus estava encontrando uma grande resistência dos discípulos para não entrar naquele barco, naquela embarcação. E quando eu observei e descobri que havia uma resistência dos discípulos para não entrar na embarcação, eu quis descobrir por quê. O que proporcionava os discípulos, o que oferecia os discípulos a resistir à ordem de Jesus? Pois quem estava pedindo, quem estava mandando, quem estava insistindo, quem estava ordenando, quem estava querendo convencê-los a entrar no barco, não era Pedro, não era Tiago, não era João, não era Filipe, quem estava tentando colocar eles na embarcação. É o mesmo Jesus que eles resolveram de prontidão, de bom grado, largar todos os seus afazeres, as suas atividades. É o mesmo Jesus que curou o filho, que curou o paralítico de Betesda. É o mesmo Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naim. É o mesmo Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue. É o mesmo Jesus que transformou água em vinho. É o mesmo Jesus que disse a Lázaro, sai para fora. E Lázaro, depois de 4 dias morto, ressuscitou. É o mesmo Jesus que operou um milagre, acabando de sair do deserto, aonde ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. O mesmo Jesus que estava dizendo para eles, entra no barco, mas eles estavam querendo resistir. Quando eu descobri essa resistência, eu fui procurar saber e não tirei a razão dos discípulos. Ao mesmo tempo também fiquei olhando para Jesus, a dificuldade de Jesus convencer os discípulos que eles deveriam entrar no barco e sair na embarcação. Pois esse texto trata do Mar da Galileia. E o Mar da Galileia é conhecido como o Mar da Surpresa. É um mar que durante o dia você olhava para ele, ele estava sereno, estava calmo, tranquilo. Mas durante a noite era um mar que oferecia perigos. E os discípulos sabiam a distância que do lugar onde eles estavam até o lugar onde Jesus disse. Pois Jesus, além de insistir, além de Jesus convencer, pastor Davi, a eles entrar no barco, Jesus deu uma ordem dizendo, entra e vai para o outro lado. Então eles ficaram resistindo, porque eles sabiam, pelo cálculo humano, pelo cálculo que eles fizeram, que não ia dar tempo eles entrar no barco e chegar do outro lado, antes de enfrentar os perigos do Mar da Galileia. Por isso que os discípulos estavam retrucando, insistindo, querendo insistir com Jesus de não ir ao barco, de não entrar na embarcação, pois os discípulos conheciam a fama do Mar da Galileia, o mar que oferecia perigo, o mar que durante o dia era mas durante a noite ele revoltava-se, um mar que durante a madrugada tragou alguns pescadores, alguns viajantes, um mar conhecido, talvez não como o Triângulo das Bermudas, um lugar onde engoliram alguns, sumiram algumas embarcações, mas aquele mar era um mar que oferecia perigo aos discípulos, e os discípulos não estavam acostumados a entrar na embarcação, pois o dia já estava acabando, a noite já estava chegando, e eles tinham todo o motivo do mundo de não querer entrar num barco e sair na embarcação. Mas ora, quem estava pedindo para eles, quem estava ordenando era Jesus, e se Jesus estava ordenando, eles não tinham que questionar, mesmo que eles estavam prestes a se deparar com uma surpreendente prova, com uma surpreendente situação. Eles tinham que crer naquele que estava ordenando a eles entrar. Enfim, com muita insistência, o texto diz que os discípulos embarcam, e o texto diz que Jesus não embarca com os discípulos, e os discípulos saem na embarcação, e Jesus vai para o outro lado. O texto diz que Jesus sobe ao monte e vai orar. Agora a Bíblia diz, o texto que nós lemos, versículo de número 24, diz que o barco estava já no meio do mar, açoitado pelos ventos, porque o vento era contrário, o tempo era contrário. Eu costumo dizer que na vida que nós vivemos, que no mundo que nós estamos vivenciando, principalmente quando nós entramos para o Evangelho, principalmente quando nós aceitamos a fé em Cristo, principalmente quando nós começamos a fé cristã,
principalmente quando nós nos entregamos a Cristo e entramos no Evangelho. É como se estivéssemos entrando num barco, o barco chamado Evangelho, o barco chamado, aleluia, e convencido por Jesus para que nós venhamos entrar. Agora nós olhamos para esse texto, os discípulos obedeceram, mas agora eles estão no meio do mar e o vento ficou contrário. Todos nós temos que raciocinar e temos que ver pela lógica que nenhuma embarcação naquela época e nem na época de hoje saía sem antes que fizesse uma pesquisa, uma previsão do tempo, porque se o tempo não tivesse favorável, seria uma das formas também, e seria uma das condições que as embarcações não poderiam levantar sua âncora. E também hoje em dia não é diferente. Hoje, para uma aeronave levantar voo, hoje para uma embarcação sair do seu lugar e ir ao seu destino, primeiro é feita uma análise para ver se o tempo está favorável. Se o tempo não estiver favorável, então essa aeronave, essa embarcação não tem ordem pelas pessoas especialistas, pelas pessoas responsáveis pela pesquisa do tempo, pela análise do tempo. Então todos ficam esperando. Esses dias atrás tivemos um grande problema. Estava em um dos aeroportos e quando chegou a ordem, depois de 2h30 sem a aeronave poder ter ordem de levantar voo, chegou uma ordem para que todos saíssem da aeronave e ficassem aguardando, pois a aeronave estava proibida de levantar voo, pois foi descoberto, diagnosticado uma tempestade de granizo justamente na área onde a aeronave estava programada para passar. Agora essa aeronave teve que fazer um voo mais baixo até Porto Alegre, e de Porto Alegre seguir até São Paulo. Agora o texto diz que no meio do mar o vento ficou contrário. Quando o texto diz que no meio do mar o vento ficou contrário, nós entendemos que quando eles partiram, o vento não estava ao contrário, estava tudo favorável, estava tudo indo bem, tudo estava dizendo que ia de bem. Mas agora eles se deparam com uma situação ao contrário nas suas vidas. E quando eles se deparam com essa situação contrária, quando ele se depara com esse vento ao contrário, quando ele se depara com essa tempestade ao contrário, é onde nós queremos, aleluia, enfatizar nesta noite de hoje. A sua história, a tua vida até aqui. A tua história talvez no começo parecia ir tudo bem. O teu casamento, o teu ministério, a tua família, a tua chamada ministerial parece que estava indo tudo bem. Mas de repente as coisas, os ventos começou a soprar ao contrário. E quando o vento sopra ao contrário, a tendência muitas das vezes é queremos abandonar o barco, é queremos desistir, é queremos esquecer da promessa daquele que convenceu a gente a entrar no barco. Escute bem, o texto é bem claro, dizendo que eles estavam açoitados de um lado para o outro. O mar estava revolto, o vento estava soprando. Escute bem nesta noite, o texto nos deixa claro dizendo que agora os discípulos estavam bem cansados de remar. Quando o texto diz que estavam cansados de remar, eu entendo que muita gente cansa de remar e usa a expressão dizendo: estou remando e o meu barco não sai do lugar. Quem é que nunca enfrentou um vento? Quem é que nunca enfrentou o vento ao contrário, uma tempestade? Pois vento, na nossa linguagem, no nosso vocabulário, no nosso dialeto, na nossa gíria cristã, vento é quando nós usamos o termo para resumir a prova, para resumir a situação difícil que alguém está enfrentando. Quando nós vamos orar por alguém, dizemos: vamos orar por irmão fulano, porque fulano está passando pelo vento, está passando pela tempestade. Quando o casamento está em crise, alguém não quer apontar a situação, diz: olha, vamos orar pela irmã e pelo irmão, porque o casamento está passando por uma tempestade. Quando alguém está enfrentando luta no meio dos filhos, alguém não quer apontar o problema, diz: olha, fulano está passando por um vento. Quando alguém está passando por uma dificuldade na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, a primeira impressão e o primeiro palavreado é dizer: vamos orar, porque ele
está passando por um vento. E todo vento que sopra tem um porquê, todo vento que sopra tem um pra quê. Todo vento que sopra tem um porém, todo vento que sopra tem um propósito. Nenhum vento sopra por um acaso. Jesus, ele dando a lição para Nicodemo, disse: Nicodemo, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Assim são todos aqueles que é nascido do Espírito. Jesus falou que o vento, ele sopra, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe de onde vai, porque vento é assim. Vento, quando nos aborda, pastor Felipe Zequinel, ele não manda uma mensagem no Facebook, não manda uma mensagem no Twitter dizendo: se prepara que eu estou chegando. O vento, quando chega, ele não manda uma mensagem pelo pombo correio, ou pelo correio, pelo carteiro, dizendo: se prepara que eu estou chegando. Quando o vento chega, não dá tempo de você colocar o seu melhor terno, não dá tempo de você fazer o seu melhor penteado, não dá tempo de você colocar o seu melhor calçado. Vento, quando chega, de repente você acorda e já está no meio do vento. Parece que a embarcação, parece que a viagem estava indo tudo bem, mas de repente ele se depara com um surpreendente tempestade. E talvez no meio daquele vento, alguns deles começaram a murmurar dizendo: Jesus ordenou que nós entrássemos, nós não queríamos entrar nesse barco, nós não queríamos vir nessa viagem, nós estávamos prevendo, nós estávamos pressentindo que não ia dar certo. E no meio da tempestade, eles começam a desacreditar da promessa de Jesus, pois Jesus, ele deu ordem dizendo: entra e vai para o outro lado. Mas não disse que no meio da embarcação eles iam enfrentar dificuldades, eles iam enfrentar ventos, eles iam enfrentar tempestade, eles iam enfrentar momentos de dificuldade. Pois Jesus sabia, se já estava sendo difícil eles entrar, seria muito mais difícil se Jesus mostrasse o vento que eles iam enfrentar. Jesus agora está no monte orando, intercedendo, e de repente Jesus resolve descer em direção do barco que está no meio do mar e açoitado pelo vento. O que é o vento? O vento é o ar em movimento. O vento, quando ele se movimenta, o ar quando se movimenta, então ele cria o vento. E o vento naquela noite, naquela madrugada, estava soprando no barco, e o que os discípulos tinham era somente, aleluia, a esperança da promessa de Jesus, que Jesus disse: entra no barco. Mas a vontade naquela noite, acredito, de muitos, eram pular do barco, eram desistir da viagem, eram desistir de chegar ao outro lado. Alguns talvez tentaram voltar, alguns talvez tentaram remar, dizendo: vamos voltar atrás. Mas aquele vento soprava para um lado, o mar jogava o barco para o outro. E eu perguntei ao Senhor: por que esse vento estava soprando? Se foi o Senhor que ordenou, se foi o Senhor que mandou os discípulos entrar, o Senhor não é o mesmo Deus que sabia que o vento ia soprar. Jesus disse: sim, eu sabia que o vento ia soprar. Jesus, ele sabia que o vento ia soprar, mas Jesus tinha um propósito naquele vento. E eu perguntei: Senhor, qual é o propósito daquele vento no barco dos discípulos? Se nós observarmos João dizendo que Jesus disse: vai para o outro lado, entra no barco e passa para o outro lado, porque eu vou alcançar. Jesus disse que eles iam chegar do outro lado. O objetivo de todos nós é chegarmos do outro lado. Todo mundo quer chegar do outro lado. A campanha das noites da vitória, da quinta da vitória, são campanhas que estão motivando pessoas a frequentar os cultos, exercer a sua fé, para você chegar do outro lado. Todo mundo quer chegar do outro lado da vida. E o que é chegar do outro lado da vida? A não ser conquistar os seus sonhos, a não ser conquistar os seus objetivos, a não ser conquistar aquela faculdade sonhada, a conquistar aquela família desejada, aquele emprego, aquela saúde, aquele triunfo. Todo mundo quer chegar do outro lado, e todo mundo tem a promessa de chegar do outro lado. Mas o texto diz que Jesus disse a eles que ia alcançar eles. Jesus queria que eles
chegasse do outro lado. Mas Jesus não disse que eles chegariam sozinhos. Por isso o texto diz que Jesus permite agora este vento. E quando o vento sopra, é para a proporção de impedir que os discípulos continuem remando sozinhos. Até a metade do caminho os discípulos remaram só. Mas da metade para o fim, os discípulos estavam cansados de remar. E Jesus agora olhando do alto monte, vê que eles estavam cansados, decide descer do monte. E quando Jesus chega perto da praia, Jesus observa agora, aleluia, um barquinho preparado pelos discípulos. E quando Jesus se coloca, Jesus olha dizendo, mais ou menos assim: eu não quero ir de barco, eu quero ir andando sobre as águas. O texto diz que Jesus se dirigiu a eles andando por cima do mar. Quando Jesus se aproxima do barco, eles têm um susto, pensando que é um fantasma. Eles se desesperam, pensando que é um fantasma que está se aproximando do barco. Mas não, Jesus estava chegando. E quando eu fiquei tentando entender esse texto, Jesus disse para mim: meu servo, meu filho, tem muita gente que eu fiz promessa, tem muita gente que entrou no barco, tem muita gente que remou e agora estão no meio do vento, estão no meio da tempestade. Alguns estão tentando desistir, outros estão querendo abandonar o barco, outros já não têm força mais de remar, e outros estão desanimados, dizendo que não vão conseguir. Outros já estão dizendo para os meus filhos, para minhas filhas, que eles vão morrer no meio do caminho, vão naufragar, vão sucumbir-se no meio desta tempestade. Eu disse: Senhor, esse texto todo mundo conhece, esse texto todo mundo lê, todo mundo prega. Eu disse: Senhor, me dá alguma coisa nova que eu possa entregar para a tua igreja. E Deus disse para mim: sim, meu servo, diga para o meu povo que todo este vento que está passando em suas vidas, toda essa tempestade que está soprando, eu permiti. Todo este vento que ela está enfrentando, é permissão minha. Porque chegar do outro lado, pastor, é muito fácil, pastor seu. Chegar do outro lado, todo mundo chega. Chegar do outro lado, qualquer pessoa chega. E se nós olharmos no texto, no meio daquele mar havia muitas outras embarcações. No meio daquela tempestade, no meio daquela noite, existiam muitos barcos indo para o outro lado. E muitos barcos chegaram do outro lado. Mas o que Jesus me chamou a atenção, o que Jesus falou para mim, Jesus disse: o importante não é chegar do outro lado. O segredo aqui não está, porque eu já escutei muitos pregadores, e até mesmo eu já preguei sobre esse texto. E o bonito é dizer que você vai chegar do outro lado. O bonito é dizer que Jesus te prometeu que você vai chegar do outro lado. É tão certo que todos querem chegar do outro lado. Quer ver? Quantos querem chegar do outro lado? Levante as mãos. Quantos querem? Quantos precisam chegar do outro lado? Muita gente precisa chegar do outro lado. Eu também quero chegar do outro lado. Nós queremos chegar do outro lado. Mas Jesus me chamou a atenção e disse: meu filho, tudo isso eu não queria mostrar que eu mando no vento, que eu tenho poder sobre o mar. Não, eu nunca precisei, porque eu sou Deus. Se Jesus tivesse deixado de apaziguar o vento da tempestade, ele continuaria sendo Jesus, porque ele não depende de fazer milagre para mostrar quem ele é. E quando eu fiquei olhando, eu disse: tá, Senhor, o que o Senhor quis dizer? Ele disse: eu também não quis dizer para muitos, como muitos falam, que eu fui o primeiro surfista. Alguns pregam que Jesus foi o primeiro surfista, surfou sobre essa. Não, Jesus não veio dizer aqui que Jesus é aquele, aleluia, que tem todo o poder. Não, ele não precisa dizer isso. Tudo que Jesus queria mostrar e quer mostrar nesse texto é que o importante não é chegar do outro lado. O importante é com quem você chega do outro lado. O importante não é você chegar lá. O importante é com quem você chega.
Porque se você ler Mateus, Marcos e João, nós vamos observar que outros barcos chegaram também. Quantas pessoas não chegou? Aonde o pastor Felipe chegou, aonde o pastor você chegou? Quantas pessoas não chegaram em lugares, almejaram em chegar dizendo, bateram no peito e disse, ele chegou, eu também vou chegar. Chegaram, mas chegaram sem Jesus, chegaram sem a pessoa certa. O segredo não está em chegar do outro lado, o segredo está com quem chegar do outro lado. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo, eu cheguei lá. Talvez você entrou nessa noite dizendo, eu cheguei. Mas com quem você chegou? Como você chegou? O texto, os três escritores diz Marcos, Mateus, João, está dizendo que havia outras embarcações. Teve barcos que teve a ousadia de ir do outro lado, chegou do outro lado, viu que Jesus não estava, voltou pelo mesmo mar e chegou lá e viu que o barco estava sozinho. Foram lá. Tem gente que chega e faz bate e volta. Chegou, voltou e disse, eu fui e vim porque eu sou. Mas escute bem, Jesus não está interessado em quem chega. E eu disse aqui que todo vento tem um propósito. Todo vento tem um porquê, todo vento tem um para quê. Talvez você não esteja entendendo o vento que você está enfrentando. Talvez você não esteja entendendo esse vento que está soprando na sua vida. Eu perguntei para Jesus se todo vento tem um porquê, todo vento tem um para quê. Para que este vento no barco dos discípulos? Jesus falou assim para mim, esse vento era um sinal vermelho dizendo para os discípulos, espera. Eu disse como? Ele disse, eu estava querendo que os discípulos esperassem. Porque ainda não era hora deles chegar do outro lado. E esperar Jesus, debaixo de um pé de coqueiro, deitado numa rede de balanço, tomando água de coco no canudo gelado, é fácil. Eu quero ver o crente esperar Jesus no meio do vento. Jesus disse, entra, vai para o outro lado, eu vou alcançar vocês. E alguém que estava andando, não tinha condições, Jesus não queria se trasladar, Jesus queria andar. E alguém que estava indo andando, não tinha condições de encontrar alguém, de alcançar alguém que estava remando no barco. Então alguma coisa tinha que acontecer para os discípulos ficar esperando Jesus no meio. O desespero tomou conta, todo mundo queria abandonar. Mas já notou que sempre Jesus levanta alguém que ainda acredita nas promessas dele? Já notou que sempre Jesus tem um remanescente que ainda acredita nas promessas do Senhor? Talvez naquela noite a maioria dizendo, nós vamos morrer. Mas acredito que alguém dentro daquele barco dizia, nós não vamos morrer, Jesus está chegando. Talvez a maioria dizia, nós vamos afundar. Mas parece que eu vejo alguém se levantando e dizendo assim, Jesus prometeu que nós vamos chegar do outro lado. Parece que eu vejo a maioria dizendo, vocês não vão conseguir. Mas parece que eu vejo alguém, um crente, que nem a meia dúzia que eu já ouvi dando glória, misturado com aleluia nessa noite, dizendo, eu acredito, Jesus está vindo e Ele nos prometeu que nós vamos chegar. O cenário, a situação, a circunstância estava dizendo que eles não iam conseguir. Mas algo mais forte dentro de algum deles estava dizendo, Jesus está vindo. O texto diz, a história diz que outros chegaram. Se coloque de pé. Se coloque de pé.
O importante não é você chegar, o importante é com quem você chega. Tem muita gente chegando sozinho. E geralmente quem chega sozinho, o mérito vai para o dinheiro, para o conhecimento ou para os bens que ele possui. Como você chegou aqui? Eu cheguei porque eu tenho muito conhecimento. Como você chegou aqui? Eu cheguei porque eu tenho muito dinheiro. Como você chegou? Eu cheguei porque eu sou amigo do dono. A influência me trouxe até aqui. Parece que eu vejo algumas pessoas do outro lado perguntando para os outros barcos: como foi que você chegou? E os pescadores se vangloriando, dizendo: eu sou experiente no remo. Eu sou o melhor remador da região. Mas parece que eu vejo Jesus chegando, o barco dos discípulos chegando. E alguém olhando de longe e não acreditando que aquele barco poderia chegar. Escute aqui. Esse barco que você entrou, foi Jesus que te convenceu a entrar nele. Esse vento que você está passando, foi Jesus que permitiu que ele soprasse. Ainda que o cenário esteja desenhando, e ainda que muitos estão dizendo que você não vai conseguir, Jesus está dizendo nesta noite ao meu e seu coração: não se turbe o seu coração, não se desespere. Você vai chegar do outro lado. Só que você não vai chegar sozinho. Porque todos os que chegam sozinhos não ficam. Mas quem chega com Jesus tem garantia. É melhor você chegar com Jesus e ficar, do que você chegar sem Jesus e não permanecer. Feche os seus olhos. Eu vou fazer uma oração. Se você sentir no seu coração de vir até a frente, você que está na campanha, quer começar uma campanha hoje, e quiser vir receber uma oração, pode vir, sai do seu lugar, venha. Eu queria, por bondade, que a banda, conjunto, cantasse aquele hino do barquinho. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo que o seu barco ia afundar. Talvez você foi no banco, o seu gerente disse que a sua situação. Talvez você entrou aqui nessa noite, o seu médico disse que eu estou muito consciente da mensagem que Jesus falou no meu coração. Eu estava hoje à tarde falando para o Senhor: Senhor, que mensagem o Senhor quer falar com o teu povo, que o seu povo precisa ouvir. Aí sabe o que Jesus falou para mim, pastor Sequinel? Disse assim: tem muita gente querendo desistir, pular do barco. Tem muita gente que não aguenta mais o vento. Então eu clamei ao filho de Davi,
Feche os seus olhos. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Feche os seus olhos. Ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Pois firme está minha fé, o meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se você puder, saia do seu lugar, vem aqui na frente. O seu vento soprar, seu nome eu Aleluia. Aleluia. Sai do seu lugar. Hoje à tarde eu falava com o Senhor e Deus mostrava para mim que muita gente está querendo pular do barco. Eu disse, Senhor, me dá uma mensagem. Eu disse, não se preocupa. Muita gente entrou aqui nessa noite querendo pular do barco. Querendo desistir dessa situação. Mas Jesus me trouxe aqui, talvez você não esperaria. Mas Jesus disse ao meu coração, diga para o meu povo, não pule do barco. Segure forte nas promessas do Senhor. Segure na mão de alguém nessa noite. Procure alguém, segura na mão de alguém. Diga, o vento está soprando para mim também, meu irmão. Diga, o vento está soprando para os pastores também. O vento está soprando para quem está aqui em cima, para quem está embaixo, para quem tem credencial, para quem não tem, para quem é rico, para quem é pobre. O vento está soprando. Mas de uma coisa eu tenho certeza nessa noite: quem garantiu a nossa entrada, a nossa segurança, o nosso triunfo, está aqui nessa noite. Eu sinto a presença dele e ele está se aproximando do nosso barco nessa noite. Oh glória, 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 oh glória seja dada ao teu nome, Jesus. Eu não vou descer do barco, eu não vou descer, eu não vou pular. O Senhor é minha fortaleza. Ele acalmou, o medo repreendeu. Glória. Quando ele Quem sabe canta nessa noite. Adore Jesus nessa noite, no meio dessa tempestade, no meio deste vento que você está enfrentando. Adora. Levanta a tua voz e adora. Uramandorema chorema calamandorema sai. Uramacalama chorema candarábia. Adore a Ele nessa noite. Deixa eu ver quantos podem adorar nessa noite. Quantos podem adorar nessa noite o nome dele? Se o medo me cercar, é você mesmo que está no vento. É você mesmo que está na tempestade. É você mesmo. É você mesmo que entrou aqui nessa noite, nessa tempestade. Entrou aqui. Adore a Ele nessa noite. O meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, Estás lindo, Jesus.